Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia maravilhoso, estamos trazendo uma palavra da parte de Deus. Vamos falar rapidamente sobre Moisés. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, nós entendemos que após a morte de José, os egípcios começaram a se preocupar com o número cada vez mais ou maior de israelitas em suas terras. Então, com a grande preocupação que eles tiveram, Então, como consequência, o novo faraó, você sabe que faraó é apenas um título, os escravizou e ordenou que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos. Uma história que todos nós conhecemos, Até quem não estuda a palavra de Deus conhece essa história verídica. Então, para escapar desse decreto real, a certa mãe israelita escondeu o filho em um cesto, que naquela época foi feito de junco, e colocou à margem do rio Nilo. Então, certa mãe, aqui está falando, é óbvio, da mãe de Moisés. Escreveu: precisamos ajudar, sou missionário, eu e minha família passando por necessidade no Ceará. Deus proverá. Então, continuando aqui rapidamente essa breve mensagem, esse breve estudo, o menino foi encontrado, resgatado pela filha de Faraó. Então ela o criou, como todos nós sabemos, como filho adotivo e deu o nome de Moisés, não é? Então a gente observa aqui essa linda história. É óbvio que foi uma providência divina, providência de Deus. Então, certo dia, Moisés, já crescido, ele deparou com um egípcio maltratando um israelita. Estava ali, Moisés passando, e estava acontecendo aquela briga. Então, Moisés, matou o egípcio. Então, por isso, ele teve de fugir para a terra de Midian, como está relatado na Bíblia Sagrada. Então, lá, Deus apareceu a Moisés em uma sarça, que estava em chamas, como está relatado na Bíblia. Eles dizem que sua missão era liderar o seu povo para fora do Egito e de volta à terra prometida. Era uma missão que Deus tinha dado a Moisés, para trazer o povo de Deus de volta para aquela terra prometida a Abraão e seus descendentes. Então, a princípio, Moisés ficou relutando, arrumando desculpas, não é verdade? Então, porém, finalmente, ele e seu irmão Arão foram pedir a Faraó que deixasse os israelitas partir, que libertasse o povo de Deus, tirasse o povo de Deus daquela terrível escravidão. Então, a primeira reação do soberano foi tratar o povo israelita de modo ainda mais severo. Como vocês sabem, eles ganhavam as palhas para fazer os tijolos, e Faraó, ficando com raiva, disse: agora vocês vão tirar as palhas, vai dobrar o serviço de vocês. Então, por isso, Deus enviou uma série de pragas ao Egito, que culminou em uma terrível complicação que levava à morte o filho primogênito de cada família. Então, foi necessário Deus tratar dessa forma aquela situação. Então, orientados por Deus, os israelitas marcaram as vigas das portas, ou os umbrais, ou as vegas, como algumas traduções, de suas casas com sangue do cordeiro ou sangue do cabrito, alertando assim o anjo da morte para que não entrasse nelas, poupando ali da malvada ou malfadada sina, que o anjo da morte iria passar à meia-noite. Então, essa libertação deu origem à festa judaica, que nós entendemos que é a Páscoa, a passagem, a saída. Então, por fim, o faraó deu aos israelitas permissão para que partissem. Então, eles mal tinham deixado o Egito quando o soberano mudou de opinião e enviou o exército no encalço deles. Então, o faraó deixou o povo ir imediatamente, ele arrependeu e mandou o seu exército atrás do povo, E
Nós conhecemos essa história muito linda. Então, guiados por uma coluna de nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite, os fugitivos chegavam ao Mar Vermelho, não é? Então, novamente, orientado por Deus, Moisés levantou sua vara e estendeu a mão sobre o mar. Deus deu uma ordem para ele: o que tens em sua mão? O cajado. E Deus disse: levanta o cajado e toca nas águas. Então as águas se dividiram e o povo atravessou com segurança. Então, porém, quando o exército de Faraó tentou segui-los, as águas caíram sobre os egípcios, afogando-os. Então ali todos foram mortos, afogados, consequentemente. E Moisés guiou os israelitas pelo deserto do Egito, a terra prometida. Então o povo, ao sentir fome e sede, muitas vezes reclamou, amargurados, começou a murmurar, reclamar. Então Deus alimentou com o que os israelitas chamaram de manar, Então maná ali no deserto. Então, certa ocasião, Moisés providenciou a água ao bater com sua vara numa rocha. História bastante pregada e contada também nos púlpitos das igrejas. Então, depois de derrotar os amalequitas, uma tribo nômade que estava em seu caminho, os israelitas chegaram ao Monte Sinai e lá montaram um acampamento, conforme vocês podem observar, estudar com mais detalhe. Está no livro do Êxodo, no capítulo 1, versículo 1 até o 19, também no capítulo 2. Então está aí esse breve estudo para sua meditação. Você pode compartilhar, pode deixar a sua pergunta, o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando por você. Nós temos o nosso trabalho, nossos cultos, nós temos as nossas células, que chamamos de Life Group, nós temos aquelas pessoas que têm a sua lista de oração, que ora, intercede, tem os intercessores, e nós sabemos que a única chave que abre a porta do céu é a oração. Então você precisa orar, você precisa interceder também pelos outros. Não é somente pedir, nós também precisamos ser bênção na vida das pessoas. Então nós vamos estar orando por todas aquelas pessoas, no nosso culto público, culto de celebração, culto de adoração, nas nossas reuniões de células, e nós vamos estar apresentando a Deus. Deus sempre tem os seus libertadores, aquelas pessoas que irão libertar alguém do cativeiro, aquelas pessoas que Deus levanta para ser bênção na vida de alguém, aquelas pessoas que Deus levanta para interceder, tem os intercessores. Então Deus capacita as pessoas para ajudar o outro. Então você talvez foi o capacitado, a capacitada para ser bênção na vida de alguém, tá certo? Então que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo nessa caminhada gloriosa em direção a Canaã celestial. Então, assim como Deus usou Moisés como um líder para enfrentar o sistema que era Faraó, Deus também estará levantando pessoas para enfrentar o sistema, aquelas pessoas que se opõem contra o reino, que se opõem contra a palavra de Deus, contra a verdade. E Deus tem os seus escolhidos, tá certo? E nós somos escolhidos de Deus, Deus já nos capacitou para irmos e anunciarmos a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada, tem que ser pregada a todas as nações, porque breve Jesus voltará. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então está aí os acontecimentos, rumores de grandes guerras, terremotos, maremotos, enchentes, catástrofes. Está aí os sinais que Deus deixou escrito no livro das Revelações. Apocalipse está se cumprindo, já se cumpriu. A única coisa que falta é a volta do Cordeiro. Então que nós estejamos preparados com nossas vestes brancas, limpas, nossas mãos limpas, nosso coração puro, pois Deus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Então Jesus
está voltando, e pode ser agora, pode ser hoje, nós não sabemos. Precisamos estarmos preparados, como a parábola das virgens, não é? Então, somente 5 que estavam preparadas para encontrar com o noivo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Grande abraço desse que vos fala, pastor Edivaldo de Brito Sales. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos em prol do reino de Deus. Nós não pregamos placa de igreja, mas pregamos Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador. Aquele que breve virá para nos buscar. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.